Olá, tudo bem? Meu nome é Johnny, eu sou professor de matemática do Poliedro e nós veremos nessa aula alguns exercícios sobre áreas. Bom, resumindo o que vimos na aula teórica, nós temos que a área de um quadrado, de lado L, é o lado ao quadrado, a área de um retângulo é o produto das medidas da base pela altura, b vezes h, a área de um triângulo é base vezes altura dividido por 2. A área do paralelogramo é base vezes altura, assim como a do retângulo. A área do trapézio é base maior mais base menor. Depois, esse resultado a gente multiplica pela altura e divide por 2. A área do losango é o produto das diagonais maior e menor dividido por 2. Ok? Bom, os exercícios que veremos são do livro 1 de matemática, do 8º ano do Poliedro. O primeiro exercício que veremos é o exercício 10, da página 322, que diz: determine a área de cada um dos trapézios. No item A, nós temos um trapézio de base maior 10, base menor 6 e altura 3. Substituindo então na formulinha, nós temos que a área é 10 mais 6, a base maior mais a base menor, vezes a altura, que é 3, dividido por 2. 10 mais 6, 16. 16 vezes 3 é 48, que dividido por 2 dá 24. 24 metros quadrados, ok? No item B, o trapézio tem base maior 10, base menor 5, altura 6. Então, é base maior 10 mais base menor 5 vezes altura 6 dividido por 2. 10 mais 5 é 15, que vezes 6 dá 90, dividido por 2, 45 centímetros quadrados. Essa é a área deste trapézio. No item C, nós temos base maior 29 centímetros, base menor 24 centímetros e altura 22 centímetros. Então a área vai ser a base maior 29 mais base menor 24 vezes 22, que é a altura, dividido por 2. 29 mais 24 é 53, que multiplicado por 22 e depois dividido por 2 nos dá 583 centímetros quadrados. No item D, nós também temos um trapézio retângulo, onde a base maior mede 5 centímetros, a base menor mede 2 centímetros e a altura mede 4 centímetros. Lembrando que a altura é sempre um segmento que é perpendicular à base. Então, base maior 5 mais a base menor, que é 2, vezes a altura, que é 4, dividido por 2. 5 mais 2 é 7, que vezes 4 é 28, dividido por 2 dá 14 centímetros quadrados. Esta é a área do trapézio do item D. No exercício 11, lá página 323, diz o seguinte: Eduardo comprou um terreno em formato de trapézio retângulo. Nesse espaço, ele pretende construir um buffet infantil, cuja planta está desenhada a seguir. Então, é no formato de um trapézio retângulo, retângulo porque tem dois ângulos de 90 graus, e aí está indicado que o espaço de festas tem um formato retangular e o espaço da cozinha tem um formato triangular. E aí ele diz: Eduardo separou o terreno em duas partes, uma para o salão de festas e outra para a cozinha. Ele sabe que a cada 6 metros quadrados é possível colocar uma mesa com 4 cadeiras. Com base nestas informações, determine a. A área do terreno que Eduardo comprou para abrir o buffet infantil. Bom, nós temos um trapézio aqui, então ele quer saber a área do trapézio. A área do trapézio é base maior, que é 26, mais a base menor, que é 20, vezes a altura, que é 9, dividido por 2. 26 mais 20 é 46, que multiplicado por 9 e dividido por 2 dá 207 metros quadrados. Essa é a área do buffet do terreno que o Eduardo quer abrir o buffet infantil. No item B, ele pergunta a quantidade de mesas e cadeiras que Eduardo pode colocar no espaço destinado para festas. Então, o espaço destinado para festas é este retângulo. E a gente sabe que a área de um retângulo é o produto da base pela altura. A base é 20, a altura é 9, e aí 20 vezes 9 dá 180 metros quadrados. Então, o espaço para festa tem 180 metros quadrados. Ele disse que a cada 6 metros quadrados é possível colocar uma mesa. Então, como a nossa área total é 180 metros quadrados,
Dividindo por 6, nós podemos colocar, então, 30 mesas. Como cada mesa tem 4 cadeiras, e nós temos 30 mesas, então 30 vezes 4 é 120. Então, nós vamos ter 120 cadeiras. Então, a resposta do item B são 30 mesas e 120 cadeiras. E no item C, ele pergunta, a área destinada para a cozinha. Bom, a cozinha tem um formato triangular, e nós sabemos que a área de um triângulo é base vezes altura dividido por 2. Bom, nós vemos aqui que a base maior mede 26 metros e a base menor mede 20 metros. Então, esse pedacinho aqui, que é a base do triângulo, vai ser 26 menos 20, que é igual a 6 metros. Então, a base do triângulo mede 6, a altura é a mesma altura do retângulo, que é 9 metros, portanto, a área da cozinha é 6 vezes 9 dividido por 2. 6 vezes 9 é 54, que dividido por 2 dá 27. Portanto, a área da cozinha é 27 metros quadrados. O próximo exercício é o exercício 13, da página 325, que diz: determine a área de cada losango. No item A, nós temos um losango onde a diagonal maior mede 8 centímetros e a diagonal menor mede 3,5 centímetros. Nós sabemos que a área de um losango é a diagonal maior, 8, vezes diagonal menor, que é 3,5, dividido por 2. 8 vezes 3,5 é 28, que dividido por 2 dá 14. Portanto, a área deste losango do item A é 14 centímetros quadrados. No item B, nós temos esse losango, cuja diagonal maior mede 3,7 centímetros e a diagonal menor 2,5. Nós sabemos que a área de um losango é diagonal maior, 3,7, vezes diagonal menor, 2,5, dividido por 2. 3,7 vezes 2,5 é 9,25, que dividido por 2 dá 4,625 centímetros quadrados, ok? Essa é a área do losango do item B. O exercício 14, lá da página 326, diz: observe a seguinte imagem, em que as medidas são dadas em centímetros. Bom, nós temos um retângulo, P, Q, R, S, e um losango dentro deste retângulo, conforme a gente tem na bandeira do Brasil, a parte verde, que é um retângulo, o losango, que é a parte amarela, só não tem o círculo azul aqui no meio, mas a gente tem um losango aqui. No item A, ele diz: determine a medida de x do triângulo retângulo representado na imagem. Então, nós temos um triângulo retângulo, cujo cateto é 8 e x, e a hipotenusa mede 10. Quando a gente tem um triângulo retângulo, e a gente quer descobrir a medida de um cateto ou hipotenusa, tendo os outros dois valores, nós podemos usar o teorema de Pitágoras, que diz que a hipotenusa ao quadrado, 10 ao quadrado, é igual a cateto ao quadrado, 8 ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado, que é x ao quadrado. 10 ao quadrado é 100. 8 ao quadrado é 64. E aí, então, x ao quadrado vai ser 100 menos 64, que é 36. Para a gente descobrir o valor de x, basta a gente extrair a raiz quadrada. Então, x é raiz de 36, que é igual a 6 centímetros, que é o valor de x que ele gostaria do item A. No item B, ele diz: quais são as medidas da diagonal maior e diagonal menor do losango? Bom, nós estamos vendo, lembrando que um quadrilátero, um paralelogramo, as diagonais deles se encontram em seus pontos médios. Então, se aqui é 8, esse outro pedacinho é 8. O x nós descobrimos que é 6 no item A. Se esse pedacinho é 6, aqui também é 6. Então, a diagonal menor mede 6 mais 6, que é 12 centímetros. E a diagonal maior mede 8 mais 8, que é igual a 16 centímetros. No item C, ele pergunta a área do losango. Nós sabemos que a área do losango é o produto das diagonais dividido por 2. Diagonal maior mede 16, vezes diagonal menor mede 12, pelo item B. 16 vezes 12 é 192, que dividido por 2 dá 96 centímetros quadrados. Ele pergunta também a área do retângulo. O retângulo, nós estamos vendo, que possui lados 16, que é a diagonal maior, e a diagonal menor, que é a mesma medida de D, é 12.
Então, a área do retângulo, que é o produto dos lados, né, 16 vezes 12, que dá 192 centímetros quadrados. No item E, ele pergunta, qual é a relação entre a área do losango e a área do retângulo? Bom, o que a gente pode ver? A área do losango é 96. A área do retângulo é 192. Se a gente dividir essas duas medidas, né, se a gente simplificar por 96 em cima e embaixo, vai dar 1 sobre 2. Então a gente está vendo que a área do losango é metade da área do retângulo, né? Que a gente viu aqui, ó, no item C, esse 192 é a área do retângulo, né, dividido por 2 dá a área do losango. Então o losango é metade da área do retângulo, que é o que nós podemos concluir do item E, ok? Muito obrigado pela atenção e bons estudos!